Bom dia, gente. Bom dia para todos, para todas. Bom dia a todos os articuladores e articuladoras dos municípios dos estados da Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Em nome da nossa coordenadora Graça Lima, agradecemos demais a presença de cada um e cada uma de vocês, o compromisso com essa nova edição do Selo Unicef, e dizer que nós estamos aqui mais uma vez, no nosso compromisso, no nosso encontro de todas as semanas, e que é muito bom ter cada um e cada uma de vocês. Queria deixar aqui um abraço bem grande para todo mundo que a gente se encontrou nessa última semana no encontro presencial de saúde aqui na Paraíba, e nas próximas semanas a gente com certeza também vai se encontrar com Pernambuco, com Alagoas, e é o momento daquele abraço para além do virtual, né? Já estamos ansiosos e ansiosas. Queria passar para o time da Acerte, que está aqui presente, e dar um bom dia para vocês. Fiquem à vontade, meus colegas que estão aqui. Flavinho, Karina, Rafa, Oi, Marcos. pessoal, bom dia. Travou um pouco. Estão me vendo, então, né? Estamos, Eu Rafa, sou, estamos. perfeito. Eu sou Rafael, especialista de educação. Vamos lá para mais uma manhã juntos e juntas aí nessa troca massa sobre as entregas de selo. É isso, passo a palavra. Oi, gente, bom dia. Eu sou o Flávio, sou ponto focal para a área de participação de adolescentes e para os NUCAS. A gente também tem umas entregas aí batendo na porta, tem exatamente um mês para as primeiras entregas de NUCA, então vamos tirar essas dúvidas e vamos embora. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas. É uma alegria estarmos por aqui. Me chamo Marco Nascimento, para quem ainda não teve oportunidade, e estou com vocês no Ressaço Sistêmico 3, Proteção contra a Violência, e no 5, que trata sobre proteção social, e dentro dele a gente também tem o PPA. Vamos embora, que a gente tem aí as dúvidas de vocês para esclarecer. Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como esse vídeo vai ficar gravado, a gente não sabe que horas vocês vão estar vendo, revendo, mas é uma alegria partilhar esse momento. Chamo-me Karina Catanho, integro a equipe da Acerte, e aí estou junto com vocês nessa articulação no Estado e também com o resultado sistêmico 6, que é equidade étnico-racial. Sejam todos e todas muito bem-vindas. Obrigada, obrigada. O time da Sete aqui presente com a gente. Então, como anteriormente eu estava falando com vocês, o momento da gente interagir. E hoje, nessa sala, nesse plantão tirar dúvidas, na realidade, como o próprio nome já diz, a gente vem hoje aqui para tirar as nossas dúvidas, de fato, sobre todas as entregas que estão aí para o dia 28 de novembro e também as entregas para 15 de dezembro, né? É bom dizer para vocês que, assim, hoje a gente entra com o coração aliviadíssimo também aqui, porque tudo que tinha para ser liberado de curso, de oportunidades de comprovação nos sistemas, dessas entregas já foram liberados. Vocês já devem ter visto nessa semana vários comunicados nos grupos para quem acompanha. Já foi liberado os cursos que tinha para ser liberado, e a gente vai falar de um por um. Também as formas de comprovação dentro dos sistemas de pesquisa ou da PCJ também já estão liberados para que a gente já comece, de fato, a contabilizar essas entregas. E algumas delas, já estão, de fato, sendo contabilizadas, que a gente já está vendo carimba que é top por aí saindo, nome já de municípios circulando no carimba que é top, e a gente doidinho para ver mais e mais nomes também nesse carimba, para que a gente consiga fazer aqueles bem bonitos, com todos os 450 municípios em adesão. Essa é a nossa expectativa. Flavinha, tu pode apresentar, por gentileza? E aí eu vou interagindo com vocês, viu, gente? O time da Acerte. Só um minutinho.
Bem breve, Laura. A gente acha que bem em breve vai estar saindo outros carimbos que é top, né? A gente começou nesse movimento agora de observar essas entregas que já estão sendo computadas, e aí em breve deve estar saindo mais carimba que é top, com certeza. Pode passar, Flávio, por gentileza. Pode passar também. Contigo. Já começa comigo. Bom dia de novo, gente. Imagino que a gente esteja com um público principalmente de articuladores, né? Mas volta e meia aparece um mobilizador aqui de alguma área, querendo também pescar as informações. Então, vamos lá. Prazo, como eu falei, tem prazo batendo na porta para a área de adolescentes até 28 de novembro, né? Está datada essa entrega da criação do NUCA. Aí, ao mesmo tempo que o prazo está apertado, isso serve para acalmar muitas pessoas, porque tem muita gente que ainda está em mente com o prazo antigo, que era 30 de outubro, que seria amanhã, né? O prazo inicialmente divulgado no guia preliminar era esse, mas esse prazo foi adiado pelo Unicef já tem um tempo, e nos documentos atualizados, no guia de participação, no guia do NUCA, todos esses prazos estão todos atualizados, né? Então, vocês ainda têm aí um mês para fazer essa criação do NUCA, que se dá pelo formulário de inscrição de adolescentes, né? Um formulário do Google, um formulário simples, já está em todos os grupos de mobilizadores e de articuladores também. Vou tentar colocar aqui no chat. Então, é um formulário simples. E para considerar um NUCA criado, é preciso que exista pelo menos a inscrição de 8 meninas e 8 meninos, né? Então, é no mínimo 16 adolescentes, sendo 8 de cada gênero. A faixa etária é 12 a 18 anos, então, Flávio já completou 18 anos. Ainda pode estar no NUCA? Ainda pode. Flávio completou 19 anos, pode estar no NUCA? Não pode. É até 18. Ele pode ser inscrito com 18 e acompanhar o trabalho do NUCA até o final da edição. Mas a partir de 19 não é mais aceita a inscrição de adolescentes, né? Porque nem é mais adolescente, né? Já é juventude. E aí, a inclusão da diversidade, da participação de adolescentes indígenas e quilombolas. Quem leu o guia preliminar sabe que teve um momento em que isso veio como uma obrigatoriedade, né? Então, seria obrigatório que o município que recebeu lá do IBGE, dizendo que tinha adolescentes indígenas ou quilombolas, precisava incluir esses adolescentes no NUCA. Isso também é uma das coisas que foi revisada. Então, agora, é uma recomendação forte do Unicef para que isso seja feito. Por quê? Porque se entendeu que os adolescentes indígenas e quilombolas do município poderiam muito bem não ter interesse em participar do NUCA, então isso é uma decisão que também precisa ser respeitada, assim como todas as dificuldades, né, que alguns municípios vêm tendo para encontrar essas pessoas. Então, fica uma recomendação, não mais uma obrigatoriedade. E aí, a partir da inscrição de pelo menos 16 adolescentes, que pode ser mais do que isso, mas não pode ser menos, é que a gente vai validar as inscrições desse município e considerar que ele está com o NUCA criado. Para todo mundo que está com curiosidade para saber o andamento das suas inscrições, o Unicef já está desenvolvendo, já está bem desenvolvido, já está mais de meio caminho andado, um painel onde cada município vai poder olhar as suas inscrições. Eu seleciono lá Tracunhaém, Pernambuco, comentou aqui agora no chat. Aí vai aparecer quantas meninas estão inscritas, quantos meninos, quantos desses são quilombolas, quantos desses são indígenas. Não aparecem os nomes, né, por uma questão de privacidade de dados. Mas essa ferramenta vai estar disponível para vocês em breve, para que vocês possam acompanhar. Tem muita gente entrando em contato pedindo para ver o andamento das inscrições. A gente tem feito esse trabalho, os parceiros implementadores do Brasil todo têm feito esse trabalho, só que tem aparecido umas dificuldades técnicas mesmo, porque são muitas respostas, gente. A última vez que eu olhei esse formulário, ele tinha quase 22 mil respostas. Então, são quase 22 mil adolescentes para ser incluídos numa planilha, que todo mundo possa trabalhar, numa base de dados. Então, tem muita coisa que vai sendo ajustada aos poucos. E aí, por isso, a validação dessas inscrições tem sido um pouquinho mais devagar do que a gente gostaria, mas ninguém vai ser penalizado por isso. O Unicef está acompanhando
todas as questões dessa planilha, e quando esse acesso for regularizado, a gente espera poder validar todas as inscrições e tudo isso vai subir num painel. Então, carimba que é top, o painel para validar, pode ser que isso demore um pouquinho a mais enquanto essa situação não se resolve, mas quero tranquilizar vocês para dizer que a gente está recebendo as inscrições, que essas inscrições estão sendo acompanhadas e vão ser validadas. Uma outra, só para fechar essa entrega, uma dúvida importante que alguns municípios têm é quando passa de 16 adolescentes, digamos, Tracunhaém tem 25 adolescentes inscritos, e aí desses vão ser 15 meninas e 10 meninos. Não tá paritário, não é exatamente a mesma quantidade, né? Não tem problema. A paridade exata que a gente pede é quando são 16. Então, se for 16, precisa ser 8 meninos e 8 meninas. Mas passando dos 16, aí é normal, aí não tem problema que tenha um pouco a mais, um pouco a menos, né, de algum dos gêneros. Claro, mantendo o equilíbrio, né, sem ter grandes diferenças. No mais é isso, gente. A criação do NUCA é uma entrega simples, pelo formulário, cada mobilizador que faz a inscrição, uma inscrição por vez. Então, quando termina um adolescente, recarrega, envia e manda a inscrição do próximo, e vai dar tudo certo. E muitos nunca se mantiveram, né, Flávio? Então, na Sim. realidade, é só recadastrar os meninos, não deixem isso para a última hora. É bem importante que vocês já realizem esse cadastro. Acho que o próximo é contigo também, Flávio. Deixa eu passar aqui. É comigo. E é novidade boa. Como a Eulália falou, né, acabou o desespero para saber quando é que iam chegar alguns materiais, alguns cursos. Um desses é o curso obrigatório para os mobilizadores de adolescentes. Quem está lá no grupo dos mobilizadores ou dos articuladores também foi enviado lá, né? Esse curso foi disponibilizado ontem, a gente divulgou. Ele já está na plataforma AVA do Unicef. Então, é ava.unicef.org.br. Quem já tiver cadastro de outra edição pode utilizar o mesmo cadastro para fazer o curso. Quem não tiver cadastro, faz um novo cadastro. Acessa lá a página inicial do AVA, acessa o selo Unicef, o eixo de participação cidadã e o curso de mobilizadores de adolescentes. Aí se inscreve, porque é como se estivesse se matriculando no curso, e já pode começar a fazer, né? O curso é aquele curso que é autogestionado. Então, você vai fazer, todas as aulas estão gravadas e você pode fazer no horário que funcionar melhor para você. E é um curso curtinho, gente. São 10 horas de conteúdo, né? Isso contando vídeos, textos. Então, não é uma coisa que dá tempo de fazer. E o prazo também é para 28 de novembro. Então, tem um mês aí para fazer isso. E aí, para os articuladores, né? Como é que vai se dar a comprovação da realização desse curso? O AVA, cada mobilizador vai fazer, porque é obrigado, todo mundo pode fazer esse curso, tá, gente? Adolescente pode fazer o curso, articulador pode fazer o curso, é um curso que está aberto. Mas, obrigatoriamente, os mobilizadores do NUCA precisam fazer, é um requisito para poder continuar o trabalho nessa edição que tenha feito esse curso. E aí, quando concluir esse curso lá no AVA do Unicef, a plataforma vai gerar o certificado do curso, né? Ao final, quando você assistir todos os conteúdos, ler todos os materiais e fizer uma avaliação que tem no final, vai receber esse certificado. E é esse certificado que a gente vai usar para fazer a comprovação dessa entrega. Então, são as duas entregas principais do NUCA até dia 28 de novembro. Vou passar aqui, João. Flávio, antes de você passar para Rafael, tem uma dúvida só aqui, que eu acho que é importante explicar, sobre esse ecossistema, né? O pessoal às vezes confunde o nome, de fato, do que é esse ecossistema. Na verdade, está vindo, ecossistema de participação do adolescente, é um palavrão, né? Um grande nome. A ideia, o Unicef tem muitas iniciativas que trabalham com participação de adolescentes, né? Além dos NUCAs, além do selo. Então, é uma ideia que no futuro exista esse espaço online, onde todos esses espaços que o Unicef tem de participação de adolescentes tem uma ferramenta em comum, como um site, um aplicativo, mas isso ainda está, né, ainda está sendo estudado e ainda está para ser implementado. Então, no momento, onde vocês lerem ecossistema de participação, como estava no slide, adolescentes inscritos no ecossistema de participação, para esse momento é basicamente inscrever naquele formulário do Google, no formulário de inscrição, sem mistério.
Então, mais para frente, pode ser que tenha novidades, mas no momento é só isso, é só inscrever naquele formulário mesmo, que dá tudo certo. E tem uma pergunta no chat só, dizendo se vocês vão ter acesso a esse sistema de verificação, né, no caso dos núcleos montados antes do dia 28. A gente espera que sim. A gente Isso. torce que sim, mas é importante vocês cumprirem e terem esse controle mesmo de quem é que vocês estão cadastrando, porque isso é bem importante, e aí a gente vai validando também, lá vai acompanhando de perto essa entrega. Ou seja, assim, acabou a espera, viu? Agora é só fazer o curso. Tá aí, na mão. Eu estava com medo até de encontrar a gente debaixo da cama, perguntando do curso. Agora está aí disponível, só fazer. É contigo, Rafa. Oi, gente, bom dia a todos e a todas mais uma vez. Para quem está entrando agora, né, que não pegou a apresentação no começo. Vamos lá, entrega de educação, estamos aí para o dia 28 de novembro também, com a primeira entrega da educação, a única desse ano, inclusive, é o medidor de internet conectada, educação conectada nas escolas, em 100% das escolas municipais, então já adiantando aí algumas possíveis dúvidas, não vai pegar a rede estadual, a rede municipal, 100% das escolas que declararam ter internet no censo escolar de 2024. Esse é o critério que a INSEP usa para essa atividade. Por que eu reforço isso? Muita gente ainda está na dúvida. Então a escola precisa receber o PDDE da educação conectada. No meu município só tem algumas escolas que recebem, outras não recebem. Como é que faz? Não vai entrar em consideração se a escola recebe o PDD de educação conectada ou se a internet da escola é contratada com a verba da própria prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação. Então, esse critério não vai entrar em avaliação nesse momento, o que está sendo considerado como ponto de corte são as escolas que declararam ter internet no censo escolar de 2024. Como é que eu sei qual escola tem? Vocês vão checar no instalômetro, que eu estou colocando aqui no chat agora, nesse momento. É o link onde vocês vão fazer o monitoramento do município de vocês a respeito dessa entrega. Vai colocar lá o estado, o município, filtrar a rede municipal, e vocês vão conseguir visualizar o painel com todas as escolas do município de vocês e as informações dessa escola, o número do INEP, o nome da escola. Se essa escola já tiver o medidor instalado, vai aparecer registrado e as datas de registro. Se não tiver registrado, vai aparecer sem registro e as datas em branco, significa que o medidor não foi instalado naquela escola ainda. Então, vocês vão precisar, até dia 28 de novembro, correr atrás dessas escolas que não têm o medidor instalado ainda e que tem marcando lá, sim, que tem internet, que é o critério, né? O meio de comprovação dessa atividade não é necessário enviar nenhuma documentação, o Unicef está fazendo monitoramento diretamente pelo link, pelo monitor, que recebe além as informações do governo, e a gente consegue validar. Muitos municípios já me reportaram essa semana, a gente já liberou 2 carimbas que é top em relação a essa entrega, então alguns municípios me passaram, a minha situação, a gente está com as escolas 100% e não saiu na listagem ainda, estou repassando para o Unicef esses casos, para que seja avaliado qual é o porquê que não veio na lista, então tem algumas situações como essa. Alguns municípios estão com escolas desativadas, fechadas. Esse cenário... Está fervendo aqui, Rafa, com essa lista das escolas desativadas. Já imaginei, nem li ainda, mas já adiantando aqui. O Unicef já falei lá em outros momentos, né, nos outros encontros, mas reforçando aqui para quem não pegou a informação ainda. O Unicef está preparando um formulário. A gente vai disponibilizar esse formulário nos grupos dos articuladores, mobilizadores, para que cada município que está com essa situação de escola fechada, que está constando lá no site, porque é com base no censo escolar 2024, então está desatualizado, né, vai ser atualizado agora em 2025, então vocês vão reportar essas escolas nesse formulário. Aí o Unicef vai desconsiderar essas escolas da meta de vocês. Enquanto isso não acontece, muitos municípios tá com 100% das escolas, digamos, mas faltando só 1 ou 2, aquelas que estão desativadas. Aí não está saindo o carimba que é top por isso, porque o Unicef, como ainda não fez o levantamento dessas escolas desativadas, então a gente não consegue saber se aquele município que está faltando a instalação naquela escola específica, ela não fez a instalação ainda, ou se ela é uma escola desativada. Então, tenham paciência, que esse formulário vai ser disponibilizado em breve. Estou cobrando o pessoal do Unicef, entra agora final de outubro e início de novembro. Então,
Aí, nos próximos dias, esse formulário deve sair. Aí, vocês vão reportar essa situação, tá? Para a gente saber. Outra possível dúvida aí, a gente é em relação à instalação, né? Que instala o medidor e não aparece lá no instalômetro, não aparece o registro. Muitos municípios têm enfrentado desafios nesse cenário, nessa instalação. Então, certifiquem-se de que a instalação está sendo realizada conforme os parâmetros do guia, que está aí no link em tela, e a gente colocou nos grupos também essa semana dúvidas frequentes, um documento que a gente foi levantando as dúvidas, as principais dúvidas em relação a essa entrega, e montamos um documento com essas dúvidas frequentes para auxiliar aí os municípios na realização dessa atividade. Essa questão aí específica do medidor que não está entrando lá o registro, é preciso averiguar se a internet da escola está estável, se foi informado o número do INEP, os dados da escola corretamente, se o computador ficou ligado por mais de 6 horas ou mais, que é o padrão, né, o que é recomendado ali no guia. Enfim, esse passo a passo sendo checado e estando tudo certo, e mesmo assim não entrando no registro, espera ali alguns dias, ainda assim não entrando, aí é recomendado fazer a reinstalação, para a gente ver uma segunda tentativa se entra. Não havendo ainda resolutividade, alguns municípios já reportaram que, mesmo reinstalando, apagando e colocando de novo o aplicativo, não resolveu, aí vocês vão abrir um chamado lá no canal da ACERT de atendimento e reportar o número do INEP e o nome da escola que está com essa situação. Tá? Que aí eu estou repassando para a consulta do NIC-BR, que é o órgão que faz o controle dessa informação. Acho que, a princípio, é isso. Deixa eu ver aqui, tem alguma dúvida, mas... Uma coisa interessante, gente, que a gente tem percebido muito, e quando o Rafa dá uma olhada aí nas dúvidas no chat, é o seguinte: muitos comunicados que a gente tem colocado no grupo é como se tivessem passado despercebido por vocês. Eu sei que às vezes são informações durante a nossa semana, muitos grupos que a gente participa, mas muitas informações que a gente tem colocado no grupo passam despercebidos, como essas perguntas e respostas, né, que estão lá, para que vocês já chequem, também tenham esse acesso antes. Então, a gente tenta ao máximo facilitar esse movimento para vocês, fazer com que, de fato, seja um processo leve e o tempo todo, né, com esse assessoramento mais de perto, de forma humanizada, não soltar, de fato, a mão de vocês, mas é preciso ficar atento. E esse é um motivo o qual os grupos ficam fechados de segunda até a quinta-feira, só abrem nas quintas-feiras, para que vocês acompanhem esse cronograma que a gente apresenta de comunicados, né? E aí, na quinta e na sexta, essas interações. Mas é preciso que vocês observem, porque às vezes o pessoal diz assim: eu tinha essa dúvida, já está lá no grupo. Eu queria o calendário, já está lá no grupo. Então, muitas coisas estão sendo abastecidas lá diariamente, mas é preciso que vocês fiquem atentos. E aí, se tem gente que ainda não está nos grupos, nos procure mais uma vez, a gente pede muito para que estejam cientes também desses comunicados. Tem mais alguma coisa, Rafa, que você identificou? Perfeito. Só há muitas dúvidas em relação, né, à questão aqui das escolas desativadas, que eu já falei, então vai sair o formulário. Sandra perguntou aqui uma dúvida interessante, né, se a escola reportou de maneira equivocada que não tinha internet no Censo Escolar 2024, então está marcando lá um não, né, naquela pergunta lá do instalômetro. Se pode instalar mesmo assim? Pode, Sandra. Muitas escolas lá em 2024, na hora de preencher o censo, ou de maneira equivocada, ou porque de fato não tinha internet, mas ao longo de 2025 fez a contratação, pode fazer a instalação que o registro vai ser computado, mesmo que aquela escola tenha não, e aí nesse censo escolar 2025, essa informação é atualizada para as próximas medições ter o dado mais atualizado. Tá? Aí, no caso, essa escola entra para a meta do próximo, da outra medição. Acho que é isso. É isso, né? Rafael vai ficar de olho no chat e interagindo com vocês. Pode passar, Flávio, por gentileza. Marcos. Vamos embora. Libera aí a novidade para o povo, que vai para os grupos hoje. Entrega aí, tá saindo do fogo. Tá saindo do forno, né, Eulália? Vamos embora. Gente, a gente vai falar sobre o Comitê de Gestão Colegiada da Lei 13.043 de 2017, aquela lei que trata... a gente fala da escuta protegida, a gente fala de crianças e adolescentes vítimas ou testemunha de violência, então a gente precisa se inteirar um pouco sobre esse assunto, mas o slide ele trata exatamente sobre uma novidade, sobre o meio de comprovação deste comitê.
A gente tem falado, e quem veio de outras edições sabe muito bem que a gente tem a PCJ como meio de comprovação para baixarmos, incluirmos nossos documentos lá. Para essa meta do comitê, a gente tem uma outra plataforma, que é o site Pesquisas. O link está aí, eu estou também colocando no chat para vocês terem acesso a, inclusive, que eu já oriento que vocês cliquem aí, salvem no favoritos de vocês, para que vocês já tenham essa informação salva nos computadores de vocês. Então, é importante que a gente não confunda a comprovação para esta meta que diz respeito ao Comitê de Gestão Colegiada, certo? Marcos, como é que funciona essa comprovação? Vocês vão acessar esse link, lá vocês vão preencher algumas questões que precisam ser inseridas, e ao final vocês vão anexar os documentos comprobatórios. Que documentos são esses? Precisa ser a resolução que trata da criação, da instituição do comitê municipal, tá? E aí a orientação é que seja feita por meio de resolução, e a gente orienta que seja via Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Além da própria resolução, a gente vai precisar que vocês também incluam a ata da reunião do comitê, certo? Que aí a ideia dessas comprovações é que vocês consigam provar, primeiro, que o comitê foi instituído de fato no município, e os municípios que vieram de edições passadas já possuem esse documento, talvez precisem só atualizá-lo, mas a comprovação de que essas reuniões estão acontecendo. E a gente pede, então, a ata para que isso aconteça. Para os municípios que estão chegando, que ainda não possuem o comitê instituído, segue aí no chat para vocês a resolução 235 do CONANDA, que é o norte, né? O primeiro documento que vocês precisam ler para entender como deve ser esse comitê. E aí a gente, obviamente, pede que vocês tentem se aproximar o máximo possível do que está lá na resolução 235 do CONANDA. Por que eu falo isso? Porque a resolução diz, por exemplo, que, enquanto composição, precisa ter a Secretaria de Trabalho do município neste comitê. Gente, se o município de vocês não tem Secretaria de Trabalho, óbvio que não precisa, então, inserir nada associado a essa questão. Marcos, pode colocar alguma outra área, alguma outra secretaria, para além do que está posto na resolução? Pode, se a gestão municipal entender que a participação daquela área, daquele setor, daquela secretaria é importante no debate das temáticas que envolve o comitê, então o município tem sim a autonomia de definir sobre isso. O que é importante? A gente precisa ter a representação dos espaços que discutem política da infância e da adolescência. Eu já vi resoluções aqui que não tem na representação do comitê Conselho da Criança e do Adolescente. Precisa ter, gente. Eu vi resolução que não tem Conselho Tutelar. Precisa ter. Entende? Então, vocês vão discutir essa composição. Por isso que a fala foi: tentem se aproximar o máximo possível desta resolução, porque a resolução tem um artigo que trata especificamente sobre essa composição. Então, o slide que o Lália traz aqui para a gente, que está saindo do forno, é para chamar a atenção de vocês com cuidado no preenchimento da comprovação desta meta. Detalhe, uma informação que chegou para mim recente é que quem deve preencher o formulário, a orientação que a gente recebeu do Unicef, é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Tá? Então, esse preenchimento, ele precisa ser, enquanto reunião de conselho, se vocês conseguirem fazer coletivamente com os conselheiros e conselheiras, é o ideal, mas aí vocês vão verificar dentro da dinâmica de vocês, se pedem uma extraordinária, se for o caso, mas a orientação é que seja preenchido pelo próprio conselho, e, obviamente, sendo preenchido pelo próprio conselho, você vai precisar registrar isso em ata, enfim, e seguir os trâmites.
O importante, né, Marcos, é a gente reforçar que para os municípios que já tinham comitê na edição passada, tem aqui uma dúvida no chat, vocês precisam, na realidade, reativar esse comitê ou manter, na realidade, esse comitê já está, né, criado, e aí dá essas orientações, Marcos, como é que o pessoal faz para poder reativar. É um formulário, inclusive, que quem já estava na antiga edição conhece, né? Isso. Existe também esse processo de reativação. Vocês precisam comprovar ou que o comitê segue funcionando ou que vocês vão precisar reativar e vão preencher, entende? Essas informações, inclusive, elas também são provadas por meio da ata da reunião. Marcos, eu olhei, eu já vim de edições passadas, eu olhei que a minha resolução ela não atende o que a equipe hoje entende que deveria ter na composição do comitê. Eu posso alterar? Pode e deve. Né? Para quem veio de edições passadas, a orientação que a gente faz é que passei, dê uma lida na resolução de vocês e verifique se essa composição atende o que vocês acreditam que deve constar nesse comitê. Vocês fazem a atualização da resolução. Obviamente que vocês precisam ter o cuidado de onde veio o documento jurídico. Foi um decreto? Foi uma resolução? Precisa entender isso primeiro, para vocês não errarem no trâmite dessa atualização. É importante, municípios que vieram de outras edições, tomem um cuidado nessa questão da atualização da resolução de vocês. Por quê? Porque se foi resolução, precisa ver se foi via conselho da criança e do adolescente. Então, precisa ter ponto de pauta na reunião do conselho para fazer essa atualização via Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Obviamente que nesse processo, convida a Procuradoria Jurídica, a Assessoria Jurídica do município para estar junto, ou se já passou, né, por uma assessoria jurídica, dizer isso ao Conselho, mas é importante, para quem veio de outras edições e já possui essa resolução, ter esses cuidados no trâmite dessa atualização. Exatamente. Tem alguma pergunta que eu não consegui acompanhar o chat? Não, era mais essa mesmo, de como fazer a reativação, tá tudo certo. E tem só uma pergunta assim, se temos decreto, a atualização também deve ser feita via decreto. Isso. Aí veja o cuidado do trâmite. Decreto, geralmente, acontece via gabinete do prefeito, tá? Então, precisa seguir os mesmos trâmites. Vocês precisam entender que estrutura é essa. E, olhe, cuidado. Tem municípios que vieram de outras edições que possuem resolução e não estão encontrando. Cuidado para que vocês não tenham duplicidade. E, juridicamente, isso não é interessante. Façam uma vistoria, uma busca no Conselho da Criança e Adolescente, façam uma busca na Câmara de Vereadores, verifiquem isso no próprio gabinete, porque às vezes tem arquivo lá de encaminhamento, né, para aprovação daquele decreto quando é decreto. Enfim, verifiquem dentro da realidade do município de vocês, porque isso é um cuidado que é um detalhe, mas que é importante para que quem veio de outras edições precisa ter. Marcos, é isso mesmo. Marcos vai ficar aí de olho no chat, qualquer coisa, estamos juntos. Gente, essa também é uma informação que, principalmente para o povo da Paraíba, já está bem fresquinha, né? Receberam presencialmente nos encontros agora de saúde que foram realizados na última semana, e nessa próxima semana estaremos com Pernambuco, e na sequência também com o povo de Alagoas. E aí, o que é que a gente precisa estar muito atento a essas ações de saúde, né? Nós precisamos, na realidade, ficar em observação as ações que foram realizadas coletivas de imunização nas escolas, né, ou realizadas, de fato, ações de promoção dessas atividades de inclusão de forma intersetorial de imunização no município. E aí vocês podem registrar essas atualizações, essas atividades, né, na realidade, por meio do sistema que vocês já usam na APS mesmo, através do PEC-SUS, através dos cadastros, né, na realidade, que vocês já usam na APS, e aí ele vai migrar para o CISAB, e o Unicef vai ter acesso a essas atividades, ou no próprio sistema também do PSE na escola. Vocês podem estar
validando na realidade e cadastrando essas ações que vocês já costumam fazer. A gente já é um hábito na realidade dos municípios, a gente só pede uma atenção para uma coisa. As ações, inclusive, foi tema de dúvida nessas últimas semanas no canal. As ações validadas de atividades só serão aquelas que foram realizadas após a adesão do selo. Então, preciso verificar com a saúde do meu município se essas ações realizadas de maneira coletiva, né, intersetorial, e de imunização nas escolas ou no próprio município, no território, foram realizadas de junho e julho para cá, né? As que foram anterior à adesão, elas não serão contabilizadas. E aí é preciso que vocês fiquem bem atentos com isso, junto com o pessoal da saúde. Mas esse já é um hábito, na realidade, dos municípios, né, de realizar, então, acho que é uma entrega que a gente vai conseguir cumprir com bastante facilidade. E em relação às dúvidas que tem para outras entregas de saúde, a gente tem os eventos que estão acontecendo nas próximas semanas, e vocês vão conseguir tirar essas dúvidas pessoalmente, inclusive de indicadores, tá certo? Pode passar. Abriremos, Rose, ao final, tá bem? Ao final nós abriremos. Rafa. Oi, gente. Olha eu aqui de novo. Vamos lá. Ressaca sistêmico 4 é água, higiene, saneamento, higiene e resiliência climática. Aliás, não troquei aqui a ordem, troquei aqui a ordem. Mas a entrega desse ressaca sistêmico para agora, em dezembro de 2025, é o curso AVA, o Programa Dinheiro Direto nas Escolas, Campo e Água. Tá? Tá disponível lá na plataforma AVA, como já foi falado aqui. O curso é para 5 profissionais da educação, né? 5 profissionais por município da área da educação, preferencialmente ali gestores e coordenadores escolares, já que o PDDE é um programa que repassa o dinheiro do governo federal diretamente para as escolas, sem intermédio da Secretaria Municipal de Educação. Então, o público-alvo seria interessante que seja profissionais das escolas, né? Principalmente do campo, se tiver a zona rural no município, mas não exclusivamente. Então, se o município quer disponibilizar o curso para todas as escolas da rede, olha, excelente, não tem máximo de participantes, tá? O máximo, o céu é o limite. Agora, o mínimo são 5 por município, tá? Esse curso, uma atenção nessa informação dentro do AVA, porque lá no ambiente virtual, o curso está dentro da parte do Ressaca Sistêmico 4, tá? Isso gera um pouquinho de confusão, porque como o curso é para profissionais de educação, muitas pessoas vão, né, profissionais de educação se inscrevem, se cadastram na AVA, vão em busca de fazer o curso e começam a procurar na parte da educação, no Ressaca Sistêmico da Educação. O curso não está lá, ele está no Ressaca Sistêmico 4, então orientem as equipes do município de vocês com essa informação para que eles e elas encontrem aí o curso, tá? O meio de verificação, como já foi dito aqui, quando se trata do AVA, o próprio Unicef já extrai a relação dos concluintes da plataforma, então não precisa enviar o certificado na PCJ ou para a CERT ou, enfim, para nenhum canal, tá bem? Se o município tiver territórios indígenas, quilombolas, reforçando, né, nosso recorte, é preferenciável, é importante que esses profissionais sejam priorizados. O Rafa tem só uma dúvida, como é que eu faço para localizar esse curso no AVA? O pessoal está perguntando. Exatamente, como eu falei lá no Ressaca 4, vocês vão criar, ao acessar a página inicial, vai ter lá, vai ter selo Unicef, a opção máxima, vocês vão entrar em selo Unicef, vai ter a pasta de cada resultado sistêmico, 1, 2, 3, 4, e aí dentro do resultado sistêmico 4 vai ter o curso, esse curso aí especificamente, né, o AVA, o PDDE, Campo e Água. Obrigadão, Rafa. Gente, tem muitos questionamentos aqui no chat, dizendo que a lista de presença não abre. Para nós, está abrindo normalmente. Para algumas pessoas também. Talvez seja porque os que estão logados pelo celular, ela não tenha suporte para abrir. Mas aí vocês podem copiar esse link e tentar abrir de um outro computador e fazer essa assinatura posterior. Mas para a gente estar abrindo normalmente, tá? E para outras pessoas aqui no chat também. É até legal ver se quem está no celular, algumas pessoas estão conseguindo abrir, porque aí talvez vá de cada dispositivo, né? Não seja um problema de celular. Exatamente. Olha que coisa legal, Rafa, que o Wesley colocou aqui. Eu gravei um tutorial de como achar o curso e acessar para os gestores da minha cidade. Olha que boa prática interessante, gente. Tá vendo?
Muito Muito legal. bom. Um videozinho instruindo, né? Dizendo assim, pessoal, é assim que dispara no WhatsApp, facilita. A CERT também, lembrando, no Instagram da CERT, @org.acert, a comunicação aí que ele brilhantemente preparou também um material falando que o curso está disponível e esse passo a passo de como encontrar o curso lá no AVA, tá? Então vocês podem também utilizar esse material da CERT que está lá no Você é Instagram. uma mãe, rapaz. É checklist, é passo a passo, é videozinho. Você tem que reclamar, não vou nem aceitar um negócio desse. Gente, pode passar, por gentileza. Marcos quer falar? Ou eu falo? Marcos está por aqui, não. Me abandonou. Só uma dúvida, Alberto, enquanto o Marcos não volta. Alberto perguntou aqui que tem vários cursos aqui. Não, o PDDE, água, esse aí é o água e campo e água é um específico, tá? Depois vão ter Vocês estão me outros, ouvindo? que é diferente. Agora sim, Marcos, mas antes não. Então, o água não é o mesmo que os outros, tá? Que o esgotamento sanitário, infraestrutura das escolas e áreas rurais. Isso. Marcos, você quer falar do curso do FIA? Fale, pode falar. Gente, foi liberado também nesses últimos dias, quentinho, saindo do fogo, dentro do eixo 3, né, o eixo de participação cidadã em gestão por resultados, o curso sobre Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Era um também dos cursos que faltavam ser liberados e já está disponível lá no AVA. A gente já subiu em comunicado para vocês, acredito que tenha sido até na última semana, nem foi nessa, foi na última semana, já está nos grupos para vocês, e é preferencialmente que seja realizado a atividade, né, obrigatória por 2 profissionais representantes do CMDCA. E aí, claro, a comprovação é o relatório que vem do AVA para o Unicef, chega para a gente depois em formato de planilha, né? A gente libera depois os carimba que é top para vocês, mas é importante que, claro, quem realizou esse curso emita o seu certificado lá no AVA e encaminhe para o articulador para que ele tenha esse controle de quem está realizando os cursos, né? E a entrega também feita, acompanhamento direta dessa entrega. Então, já está liberado lá, é importante que vocês já mobilizem os parceiros do CMDCA para realizar esses cursos, já está lá à disposição, prazo também 15 de dezembro de 2025. Tá bom? Curso rápido, prático, e até para outras pessoas também que trabalham diretamente com direito de criança e adolescente, o curso está muito rico sobre essa informação dos fundos, né? Muito importante mesmo essa ativação dentro dos conselhos. Só lembrando, pessoal, a gente tem uma orientação para quem ainda não conseguiu acesso à plataforma AVA, que vocês façam ele utilizando o e-mail do Gmail, tá? Vocês podem encontrar dificuldades caso vocês utilizem outro tipo de plataforma de e-mail. Então, a orientação que a gente faz nesse sentido. Outra coisa, na hora de fazer o cadastro no AVA, tenham muito cuidado nos dados de vocês, porque se vocês errarem uma informação, errarem uma letra do e-mail, a gente vai ter dificuldade com relação à certificação, ao envio dessas informações para vocês, tá bom? Jefferson, só uma pergunta do Jefferson que passou aqui. Ele perguntou se em cada grupo tem acompanhamento da ACERT. Tem sim, viu, Jefferson? Em cada grupo tem, todos os grupos, na realidade, têm acompanhamentos nossos da ACERT, tá? Para tirarmos as dúvidas também. Pode passar, por gentileza. Começou. Flavinho, chega, que o povo tem que fazer fórum, compor nuca, fazer PPCA. Eita vida boa perreada, né? Como diz a história. Gente, eu vou dividir essa explicação com mais alguém, mas tem uma parte muito importante para o NUCA, dentro do Plano de Ação Municipal, inclusive a sigla aqui, PPCA. PPCA é a sigla do plano do NUCA, que é um plano específico. E o Plano de Ação Municipal, como diz o nome, é o plano de todo município, né? É o planejamento de todo município para a edição do selo Unicef. Então, é o documento que vai conter o planejamento estratégico de vocês para alcançar todas as metas do selo, para realizar todas as entregas, para cumprir com tudo dentro de cada resultado sistêmico. Então, é um documento bem completo, que está disponível lá, os modelos, dentro da guia dos fóruns comunitários.
pelo amor de Deus, leiam esses guias. Tem gente que ainda não leu os guias. O pessoal que está confuso aí, atrapalhado com prazo, é porque não leu ainda o guia, porque lá está tudo explicadinho. Então, é imprescindível fazer essa leitura. E dentro do plano de ação municipal, que vai ser mais explicado lá para frente, tem esse documento que é o PPCA, Plano de Participação Cidadã de Adolescentes. Então, é o planejamento dos NUCAs. Esse PPCA ele deve ser elaborado pelo próprio NUCA, então não vai ser o mobilizador de adolescentes que vai chegar com o documento pronto e apresentar no fórum e os adolescentes seguem o que está escrito pelo mobilizador. Não é esse o modelo. A ideia é justamente que, como é um planejamento, que os próprios adolescentes construam esse plano, né, que preencham esse documento com a ajuda de vocês. Então, que vocês possam se encontrar para fazer esse documento antes do fórum. E aí, qual a relação disso tudo com o primeiro fórum comunitário? Como está aí, a entrega é até 15 de dezembro, e a criação do NUCA é 28 de novembro. Então, veja, o NUCA que já vai estar criado precisa se reunir, né, para discutir esse PPCA, para dar uma lida com atenção a cada documento, a cada temática prioritária. Tem empoderamento de meninas e igualdade de gênero, tem mudanças climáticas, equidade étnico-racial. Vocês vão ter que pensar planejamento de ações para cada um desses temas, junto com os adolescentes. Então, se o seu NUCA já está criado, eu sei que tem gente aqui que já passou dos 16 lá no formulário, então vocês não tem por que esperar, já pode se reunir com os meninos para preencher esse documento. E aí, quando chegar a data do primeiro fórum comunitário, dentro da programação do fórum, precisa ter o momento em que esses adolescentes do NUCA vão apresentar para a comunidade o planejamento que eles fizeram, né? Então, vai ser o momento de validar esse planejamento junto com a comunidade do município. Então, de PPCA é isso, assim, é um documento simples, né? Tem uma coluna só de temáticas, uma coluna só descrevendo a ação que vai ser feita, outra coluna dizendo quando vocês planejam fazer, então é um planejamento, pode ser que não seja feito naquela data, mas é importante colocar uma estimativa e colocar qual apoio vai ser necessário, se vai precisar de um lanche, precisar do apoio da secretaria tal, da secretaria Y, e por aí. Então, o PPCA é bem intuitivo, né? O modelo é editável para que vocês possam baixar e já começar a preencher. Já foi disponibilizado nos grupos de WhatsApp dos mobilizadores do NUCA, eu vou repassar dos articuladores, e é só prestar muita atenção, porque o preenchimento desse documento precisa ser antes do fórum. Então, se tem aí que já está com o fórum marcado, que eu sei que já tem bastante, né, que já está com o seu fórum agendado, então precisa se reunir com o NUCA antes do primeiro fórum para fazer esse documento. E no dia do primeiro fórum, o NUCA apresenta. E aí a comprovação, esse planejamento é para os 4 anos, Betânia, isso, 25 a 28. E aí a comprovação desse PPCA se dá pelo relatório do primeiro fórum comunitário. Então, vai ser o articulador que vai comprovar. Porque quando o primeiro fórum for realizado, o articulador vai subir lá na PCJ um relatório dizendo tudo que foi feito, né, anexando o plano de ação do município. E dentro desse relatório precisa estar também o plano de participação cidadã de adolescentes. Gente, a entrega do primeiro fórum comunitário só é considerada concluída se tiver o PPCA dos NUCAs. Então, não adianta fazer o fórum mais estrondoso, o evento mais arrumado, com uma maior quantidade de gente, se os adolescentes do NUCA não tiverem participado, não tiverem, né, apresentado seu planejamento, e se esse planejamento não tiver lá na PCJ. Então, articuladores e mobilizadores, prestem muita atenção nisso, vocês vão precisar trabalhar juntos, né? Os articuladores aqui entrem em contato com seus mobilizadores, procurem saber se esse documento já foi preenchido, e vai dar tudo certo, né? Só junta tudo isso num relatório, envia na PCJ e entrega concluída. Isso, eu acho que o próximo slide é justamente sobre o fórum. Dá uma passadinha, Flávia, só para a gente dar uma olhada. Exatamente. Gente, vejam bem, continuando, né, isso que Flávio estava falando, nós temos uma agenda extremamente importante, que a gente já falou desde o primeiro ciclo, né, passamos com vocês todas as orientações dos documentos, o que era o fórum, como fazer o fórum, assim, faca e queijo na mão e um melzinho ainda por cima, mas a gente ainda está sentindo falta, de fato, de municípios que não estão com esses fóruns ainda agendados.
né? A gente disponibilizou um instrumento de monitoramento para que vocês dissessem para nós as datas desses fóruns. Já tem muitos municípios que sinalizaram, mas tem municípios que ainda não sinalizaram essa data. E a gente precisa fazer esse acompanhamento mais de perto de vocês. Então, assim, por gentileza, sinalizem para a gente a data que vocês vão. Nós vamos, de novo, fazer esse comunicado nos grupos, né, renovando esse link de primeiro fórum, ou vocês podem solicitar aos articuladores também, aos assessores de articulação dos estados, para que eles entreguem para vocês esse link, e vocês digam a data do fórum para a gente fazer esse acompanhamento. Dentro do fórum comunitário, vocês precisam entregar, como Flávio falou, né? O PPCA, vocês precisam entregar o plano também municipal, né, dos direitos de criança e adolescente. Essa apresentação da agenda transversal, ela foi, na realidade, substituída, né? Não precisa que vocês apresentem agora, ela é para 2026, mas vocês precisam, de fato, contemplar o Plano Municipal de Assistência Social e, aliás, o Plano Municipal de Direitos de Criança e Adolescente, eu estou trocando aqui as coisas já, é muito plano na cabeça. O Plano Municipal de Direitos de Criança e Adolescente, o do selo, né, que são aquelas fichinhas coloridas que a gente passou para vocês, e o PPCA dos NUCAS, e isso é obrigatório na realização do primeiro fórum. E na comprovação desse primeiro fórum, vocês organizam aquele documento 4 que está no guia, né, que organiza lá as presenças, quem esteve presente, as observações, anexado na PCJ, junto com o Plano Municipal e o PPCA. O espaço lá na PCJ já está disponibilizado também para essa liberação. Lucilane, quem tem que realizar esse plano é a comissão intersetorial. Ela se organiza para fazer esse pré-fórum, preparar esse plano, junto com também quem está envolvido nas demais políticas. Tá? A gente fez uma explanação junto com vocês, ensinando passo a passo nos encontros presenciais e também no Café com Especialista que nós realizamos. Para os municípios que ainda tiverem com essa dúvida ou não conseguiram ainda acessar essa informação, nos busquem no privado para um atendimento individualizado, que é bem importante, tá? Porque são muitas informações para repassar. Por gentileza, sinalizem a data desses fóruns. Já está me dando angústia de gente fazendo fórum 5 de dezembro. Meu coração não aguenta não, minha gente. Pelo amor de Deus. Minha gente, se vier alguma coisa errada nesse relatório do primeiro fórum e vocês fizerem tarde, isso é uma dor de cabeça tão grande que é melhor fazer mais cedo, né, não, Lara? Exatamente, dá um nervoso. Vamos fazer esse plano municipal. Lucilane Oliveira está perguntando. Eu disse agora, respondi agorinha, Marcos. Okay. Respondi. Eu disse, inclusive, se a gente, quem tem que fazer a comissão, né? E se precisarem de um atendimento individualizado, porque a gente já falou sobre isso em outros momentos, presencialmente, o virtual, né? Uma entrega que já está bem orientada, mas eu acredito que seja um atendimento individualizado. Solicita, por gentileza, para o teu município, para a gente passar todas as informações, porque repassar aqui realmente é complicado, porque são diversas informações sobre esse primeiro fórum e o plano. Cássia, sobre a agenda transversal, o especialista responsável sou eu. Como a Eulália colocou, foi uma temática que foi transferida para o próximo ano, então, para o fórum de agora, você não precisa se preocupar. Contudo, se você ainda acha que precisa de alguma orientação, que quer algumas informações iniciais para entender a agenda transversal, digita a opção 4 no canal Acerte, seu atendimento vai direto para mim e a gente tem uma conversa, a gente pode esclarecer. Exatamente. Gente, dá uma olhadinha nas mensagens dos grupos, se vocês não conseguirem, mas eu vou ver com o pessoal da comunicação para a gente conseguir reativar esse formulário dos primeiros fóruns e vocês conseguirem lá marcar esse pré-agendamento para a gente acompanhar de perto, tá? Já tem muitos municípios, inclusive o Dia Mundial do Fórum é 19 de novembro, tem milhares agendados para esse dia. Tá bem bonito ter lá na agenda. É o dia D, né? É o dia D é o dia 19 de novembro, tem uns 30 nesse dia. Vamos para frente. Marquinhos, fica aqui. Vamos embora. Gente, precisamos conversar com vocês sobre o PPA, como é que anda essa história no município de vocês, tá?
A gente já vem conversando sobre essa demanda, porque ela começa a ser discutida nos municípios ali em julho, agosto, até antes, esse debate já vem acontecendo. E por que é que a gente conversa sobre isso e ainda está conversando? Porque o município elabora o PPA e precisa encaminhar à Câmara de Vereadores. E a Câmara precisa aprovar a lei do PPA. As datas dessa aprovação pela Câmara de Vereadores vai depender do município, tá? Tem municípios que é agora em outubro, tem municípios que é em novembro e tem municípios que é em dezembro. Isso vai depender da lei orgânica municipal. Qual é a preocupação que vocês precisam ter? Averiguar se o projeto de lei do PPA foi encaminhado à Câmara de Vereadores contendo os 3 artigos que a gente sugeriu, trazendo o debate da Agenda Transversal de Crianças e Adolescentes. Atentem para isso. Por quê? Já teve município que me procurou e eu verifiquei que o documento enviado à Câmara não constava os artigos sobre a agenda transversal. Outro cenário, municípios me procuraram e quando averiguei o projeto de lei, tinha lá, sim, o artigo tratando sobre a política da criança e do adolescente, a importância, o orçamento, mas na redação não se referia à agenda transversal. Ou seja, o município resolveu, por si só, elaborar a redação do artigo e entendeu que só se referindo à política da infância e do adolescente atendia à demanda dessa entrega. E, na verdade, não. Ela precisa constar na redação falando da agenda transversal de crianças e adolescentes. Por isso que a gente fez um modelo de ofício para que vocês encaminhassem para a área do PPA responsável no município de vocês, e nesse modelo de ofício já consta a redação dos 3 artigos, certo? Então, como é que funciona essa entrega? Ela está prevista para 15 de dezembro e precisa ser postada na nossa PCJ. O que é que tem que postar? Vocês vão precisar postar exatamente a lei do PPA, devidamente aprovada pela Câmara de Vereadores, contendo os 3 artigos que trata da agenda transversal de crianças e adolescentes. Ok, gente? Agora, eu preciso saber quem no município é referência para tratar sobre as demandas do PPA. E tem uma novidade que vai ser encaminhada para vocês ainda essa semana. Nós, que fazemos o monitoramento dessa entrega, precisamos saber o status de como anda essa questão do PPA no município de vocês. Então, vamos encaminhar um card com link, onde esse link vai abrir um formulário no Google Forms. Vocês vão preencher esse Google Forms falando para a gente em que pé está essa demanda do PPA. Ainda está na prefeitura? Já foi encaminhada para a Câmara? Já foi aprovada? A gente precisa saber como está esse cenário. Para que isso, Marcos? A gente precisa identificar os municípios que podem estar com dificuldade para a gente chegar junto mesmo, né? Para ir lá no município, município, como é que está? Vocês querem uma reunião? Vamos fazer um momento de assessoria? Enfim, nosso papel, né, enquanto parceiro implementador do selo Unicef, é exatamente esse. Então, a gente vai encaminhar esse link, vocês devem preencher até sexta-feira da semana que vem, para que a gente tenha acesso a essas informações. Exatamente. Martim vai para o chat para dar uma olhadinha na... Eu estou aqui já olhando e vamos seguir. O pessoal pedindo modelos de ofício, tudo, Martim vai dar uma olhada com vocês, tá? Gente, eu acredito que as próximas... Dá uma passadinha só para eu ver.
É comigo? Isso. É comigo. É CIPIA. São as orientações, né? Isso. Vai lá. Sobre o CIPIA, gente, daqui a pouco eu vou para o chat, tá? Para responder vocês. Sobre o CIPIA, é importante que vocês atentem para algumas questões. Primeira delas, nós tínhamos essa demanda, essa entrega como obrigatória, adesão ao CIPIA. Ela deixa de ser obrigatória e passa a ser uma recomendação. Então, os municípios que possuem o funcionamento e já possuem o sistema devem continuar. Por quê? Porque há um movimento do Ministério dos Direitos Humanos de inclusive, estimular que os municípios utilizem o sistema, certo? A única diferença é que não conta como atividade obrigatória para as atividades da certificação do selo Unicef. Mas não significa dizer que vocês não vão fazer adesão ao sistema. A diferença é que a adesão, para quem só deve ser feita a adesão para quem ainda não tem o sistema instalado, não tem o funcionamento desse sistema. Os municípios que já possuem, que vêm de outras edições, ou que não vêm de outras edições, mas já possuem o CIPIA, já gerenciam o CIPIA, podem seguir tranquilamente com o trabalho de vocês, junto ao Conselho Tutelar e toda a rede de sistema de garantia, certo? Então, é importante vocês saberem que essa meta, essa entrega, ela passa a ter o status de recomendação, certo? Vamos seguindo, que ainda tem CIPIA no próximo slide. Passa aí, Flavinho. A gente deixa aqui os contatos das coordenações estaduais para que vocês tenham acesso a esse pessoal. Agora, é importante vocês entenderem que sobre a adesão ao sistema não é responsabilidade deles gerenciar essas demandas. A adesão ao sistema é toda vinculada ao Ministério. Tá? Então, se vocês procurarem Renata, Fabrício ou João Paulo, com demandas sobre adesão ao CIPIA, eles não vão conseguir resolutividade para isso. Vocês devem procurar o Ministério. Marcos, essas demandas com as coordenações estaduais é para quê? Os governos estaduais, em suas coordenações, têm a responsabilidade de providenciar as capacitações para os municípios saberem utilizar o CIPIA. Então, vocês podem fazer contato, convocar esse pessoal para capacitar não só os conselheiros tutelares, mas toda a rede do sistema de garantia, porque a ideia é que esse sistema utilize o CIPIA, tá? É uma ideia que está sendo estimulada pelo próprio Ministério. Tá? Ou para quem já passou por alguma capacitação, sabe que o CIPIA passou por um processo de atualização recentemente e que tem muitas abas, né, novas. Aí alguns profissionais estão com dificuldade no gerenciamento, no manuseio mesmo do sistema. Então, está com dúvida, algum passo a passo, não conseguiu seguir com algum procedimento no registro do CIPIA, aí sim, vocês precisam fazer contato com as coordenações estaduais, certo? O que é que vocês precisam também saber? No mundo do ideal, tá? A gente sabe das dificuldades dos municípios, mas a gente precisa falar que, assim como os estados têm suas coordenações estaduais do CIPIA, os municípios precisam ter as coordenações municipais. E elas precisam estar dentro do Conselho da Criança e do Adolescente. Por quê, Marcos? Gente, a premissa do Conselho Municipal da Criança e Adolescente é gerenciar as políticas públicas voltadas para a infância e adolescência no município. Então, é papel do Conselho fiscalizar o funcionamento do CIPIA. Se ele está instalado, se ele está sendo alimentado, se ele está gerido, se os conselheiros tutelares estão devidamente cadastrados. Então, o CIPIA, ele é uma ferramenta que precisa ser fiscalizada pelo Conselho. Dessa forma, essa coordenação municipal precisa vir do Conselho. Então, vocês podem anotar aí, isso não é entrega para o selo Unicef, mas a gente precisa ter esse fluxo organizado dentro do município.
Marcos, qual é a entrega do selo Unicef com relação ao CIP? A Flávio vai mostrar para a gente agora no próximo slide. A entrega ela está voltada à atualização do Conselho Tutelar, dos conselheiros e conselheiras tutelares no referido sistema. Então, tem situações diversas que estão chegando para mim sobre isso. Tem município que não inseriu todos os conselheiros tutelares. Gente, são todos os conselheiros tutelares eleitos. Eles precisam estar devidamente cadastrados no sistema. Tá? Marcos, é obrigatório os suplentes? Não é obrigatório os suplentes. A gente orienta que cadastre o primeiro suplente, porque geralmente é ele ou ela que tira as férias, por exemplo, dos conselheiros tutelares, licença maternidade, e aí você já vai ter o primeiro suplente devidamente cadastrado no sistema, mas não é obrigatório, é uma orientação. A obrigação para certificação é apenas a atualização ou a inserção do cadastro dos conselheiros tutelares no CIP. Como é que é essa entrega? Como é que a gente comprova? A gente vai solicitar ao Ministério dos Direitos Humanos o relatório e eles vão encaminhar para a gente os municípios que realizaram e fizeram essa ou a atualização do cadastro ou a inserção dos conselheiros e conselheiras que ainda não estavam incluídos no sistema. Lália, é contigo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Gente, tem Ministério de Direitos Humanos. Tá? Desculpa, Lália. Nada, tranquilo, para responder. Gente, eu acho que os próximos slides, na realidade, são de entregas. Dá uma passadinha, Flavinho, para eu dar uma olhada. Tem uma que é do plano da assistência. Isso, são aqueles que mudaram de datas, na realidade, né? Mudaram de datas. A gente pode falar rapidinho sobre isso, só para não confundir muito a cabeça de vocês, mas é importante vocês entenderem que esses foram passados, na realidade, para 2026, tá? Para a gente poder abrir para as dúvidas, porque tem várias mãozinhas aqui levantadas, para a gente honrar o tempo. Dá uma passadinha, só para a gente falar rapidinho, Marquinhos. O plano de assistência, inclusive, da live que vai ter amanhã, estiver como comunicado hoje nos grupos, né? Exatamente. A gente vai tem essa entrega do Plano Municipal de Assistência Social, que estava para esse ano, foi transferida para março de 2026, só que os municípios têm a obrigação de fazer o plano municipal, atualizar o Plano Municipal de Assistência Social até dezembro, porque ele deve ser encaminhado para o Conselho Estadual. Então, vocês precisam dar conta dessa entrega agora, que é o prazo, de fato, de elaboração / atualização do Plano Municipal de Assistência Social. Quem tem que dar conta disso? O mobilizador responsável pelo Resultado Sistêmico 5, junto com a Secretaria Municipal de Assistência Social. Marcos, como é que comprova essa entrega? A gente vai pedir o próprio arquivo que trata do Plano Municipal de Assistência Social, mais a resolução do Conselho Municipal de Assistência Social, aprovando o plano, mais a ata de registro dessa reunião do Conselho Municipal aprovando o plano de assistência social. Marcos, eu posso utilizar o plano decenal para isso? Não. O plano decenal instrumentaliza, possibilita a elaboração do plano municipal. O plano decenal, ele não pode ser substituto do plano municipal. São documentos diferentes e no nosso monitoramento nós vamos estar de olho nisso. Pode seguir, Eulália. Entrega para 26, né? Mas é preciso que a gente esteja atento. Dá uma passadinha, por gentileza. Sinapi, Karina, dá uma... Karina está por aqui? Com a gente tá. Estou. Bom dia a todos. Para quem acabou de entrar, não se preocupem com o resultado sistêmico 6 neste momento.
não se preocupem com o resultado sistêmico 6 neste momento, pois todas as entregas que nós teríamos para este resultado, incluindo a adesão ao SINAPI, foi modificada para dezembro de 2026. Então, resultado sistêmico 6, não há nenhuma entrega para este ano. Mais uma vez, fixe na memória, não há nenhuma entrega para o resultado sistêmico 6 neste ano. Para Todo mundo gerar entendeu? angústia, né, Coloca aí a mãozinha para cima. Então, tudo para o ano que vem. Preocupem-se com as entregas que os nossos colegas estão falando no momento. Resultado sistêmico 6, a partir de 2026, a gente dá sequência. Quem já iniciou, sabe como acessar, procura-me no canal da 7, que a gente vai dialogando, ok? Então, resultado sistêmico 6, acalmem os corações. 2026, a gente volta com tudo, tá ok? Vamos na sequência, Eulália. Vamos. Amém, amém, amém. Amém, Everaldo. Pode passar também, Flávio, gentileza. Canais de comunicação acerto que vocês já conhecem. Pode dar uma passadinha também, para a gente abrir para as dúvidas. Pode passar. Pode passar. Próximos encontros, agendas. Nós temos 3 e 4 semana que vem em Caruaru, com articuladores e mobilizadores de saúde. Na realidade, na ausência de um dos dois ou na impossibilidade de um dos dois, pode mandar outra pessoa da comissão, porém com o compromisso de repassar toda essa agenda de saúde para vocês. E é importante que seja alguém de referência da imunização ou da nutrição, saúde do adolescente, tá? Na impossibilidade dessas duas figuras convidadas. Como também no dia 6 estaremos no Polo de Serra Talhada, na próxima quinta-feira, né? Com todos os municípios do Sertão de Pernambuco. E nos próximos dias, no dia 18, em Maceió, até o presente momento em Maceió, né, nós estamos confirmando o local com o povo da querida Alagoas, tá certo? São as nossas próximas agendas. Gente, por gentileza, não faltem. Tem alguns municípios assim, a gente não está podendo tudo. Não deixem de ter essa representação. Vocês sabem como é importante esses encontros presenciais. Faz muita diferença, né? Pode passar. Aí a nova versão do guia, que a gente também vai mandar depois para vocês. Pode passar, Flavinho, por gentileza. Agradecemos a participação. Deixa nesse slide para a gente poder abrir para a fala de vocês. Peço, por gentileza, vejam, a gente começa com Ana Flávia, encerra com Josualdo. Se tiver alguém que tiver a sua dúvida já atendida, por gentileza, baixa a mão para a gente já sinalizar, tá bom? Se tiver a dúvida já respondida. E, por gentileza, dúvidas. Eulália, coloca no slide dos canais acerte, não? Pode ser, Flavinho, pode ser. Deixa eu liberar aqui os microfones. Liberados, vamos lá, Ana Flávia. Bom dia a todos. Gratidão pelo empenho de vocês em não soltar nossa mão nesse momento aí decisivo. Eulália, minha dúvida em relação ao resultado sistêmico 3, de elaborar o instrumento. Na outra reunião eu fiz uma pergunta, porque aqui em Pesqueira nós temos esse comitê. Teve uma parada, porque teve alteração de algumas pessoas da comissão. Mas em relação a essa última reunião que vocês solicitam, né, a cópia da ata e tudo, a gente vai ter que fazer uma reunião agora recente, justamente para mudar esses participantes da comissão. Então, essa ata pode ser válida? Pode sim. Pode sim. Porque você já está provando que o comitê está ativo. E a comprovação é exatamente essa. Vocês precisam provar que a resolução, que ele está instituído, e a instituição é feita pela resolução, e precisa provar que ele está em funcionamento. A ata é a prova disso. Nesse caso, essa pauta, tem problema nenhum, pode apresentar essa reunião, a ata dessa reunião como comprovação. E a outra dúvida era em relação, mas Flávio já respondeu, das escolas que a gente teve muito, escolas nucleadas aqui por conta da localização.
Então, já vamos ficar aguardando esse formulário para informar as escolas que não vão ser mais contabilizadas lá na atividade da educação para ser entregue. Era só isso mesmo. Obrigada, bom dia. Nada, bom dia também. Rosemary. Rosemary, está aqui conosco? Estou abrindo aqui, abri. Bom dia, minha gente, tudo Bom bem? dia, minha querida, tudo bem? Eu sou a Rose, de União dos Palmares. Também quero muito agradecer a vocês, é muito bom sempre a gente ter essas informações da CERT, vocês são maravilhosos. Mas sempre fica, né, alguns questionamentos. Eu vou ser rápida, tentar ser rápida. É o seguinte, o primeiro é que eu não estou com acesso à PCJ, tá? E eu já pedi lá na CERT e tal, estão resolvendo. Então, até o momento, eu não tenho acesso à plataforma, porque houve mudança de articulador. Tá. O segundo é o seguinte, é sobre o comitê. O nosso comitê de escuta colegiada, depoimento especial, ele foi criado por meio de decreto ano passado. A primeira ata, por mudança de técnicos, né, até mesmo de presidente, CMDCA, tudo, uma nova eleição, essa primeira ata, a gente não conseguiu encontrá-la. E a primeira, né? Mas aí a gente fez uma reunião semana passada, com o promotor, com o adolescente do núcleo, e todo o sistema de garantia de direitos, né? Essa questão da proteção, CREAS e outros segmentos, CMDCA, Conselho Tutelar e outros segmentos, uma reunião e foi muito proveitosa para tratar sobre os fluxos e os protocolos. Beleza. Aí a pergunta precisa fazer um outro decreto, um outro decreto, porque assim, teve algumas pessoas que foram mudadas, né? A OAB, por exemplo, mudou de representante, aí a gente vai fazer um outro decreto, mas é o prefeito que vai assinar. Vocês disseram que é o CMDCA que tem que criar esse comitê. E aí? Veja, a orientação é uma orientação, não uma obrigação que seja pelo Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Se o município escolher por decreto, e aí realmente a via é pelo executivo, pelo prefeito, não tem problema nenhum, tá? Os que fizerem pelo Conselho, faz por meio de resolução, também não tem problema. O que é que precisa ser atualizado quando necessário? Não é a identificação da representação, mas a representação. Se a OAB já consta no decreto como representação do comitê, não tem o que se atualizar. É apenas a OAB comunicar à gestão que o representante dela mudou. Mas se lá no decreto está a OAB, tranquilo, não tem problema. Agora, se não tivesse a OAB no seu decreto e a gestão entendesse que é importante tê-la, ou a própria ordem sinalizasse que quer ter assento no comitê, e aí sim precisaria fazer a atualização do decreto, porque a instituição, a representação não estava contida lá no artigo. Entendi. Então, só na ata que precisa colocar essa substituição, fazer menção ao número do ofício, que foi enviado pela instituição, beleza. Todo o processo de atualização dos nomes das representações precisa ser via ofício e constar em ata de reunião. Beleza, tudo bem. E você falou aí sobre a questão da agenda transversal. No primeiro fórum comunitário, eu me assustei. Veja só. Não eu entendi que é para o município apresentar já a agenda transversal no primeiro fórum comunitário. Vocês vão encontrar essa informação, sim, Rosemary, mas ela foi transferida para 2026. Fique tranquila. Fique tranquila. Graças a Deus. Vocês vão encontrar, pessoal, preste atenção. Vocês vão encontrar informação que no primeiro fórum, para agora, é preciso tratar sobre a agenda transversal dentro do fórum. Esse procedimento foi transferido para 2026. Tá?
Fiquem tranquilos com isso. Por quê, Rosemary? O especialista responsável pela agenda transversal sou eu. Eu vou precisar chamá-los e chamá-las para explicar o que danado é essa agenda transversal, Isso. como funciona ela, como fazê-la, entende? Não é um processo... Fácil. É um processo tranquilo, mas não é tão fácil de ser executado. Precisa ter um pouco de atenção. Então, a gente não vai ter só um momento para isso, tá? Então, a gente vai se organizar, como a Lália colocou no início, a gente não solta a mão de vocês. Então, fiquem tranquilos com essa demanda da agenda transversal. Por enquanto, sobre essa temática, é só lá no PPA, que vocês precisam ter os Em relação ao PPA, eu falei com o responsável, inclusive ele já está dentro da Comissão Intersetorial do Selo Unicef, que foi baixado por portaria do prefeito, tá? É o Diogo, ele é controlador do município. Aí pergunta, essa pessoa designada para ser a pessoa de referência do PPA, precisa ter uma outra designação, portaria dele? Não. Você só vai sinalizar no link que a gente vai mandar até sexta-feira, para vocês sinalizarem o status do PPA de vocês. Tem lá perguntando quem é a representação. É só sinalizar para a gente. Ok. Uma outra pergunta em relação ao PPA. Caso a Câmara, o Poder Legislativo, não aprove até o dia 15 de dezembro o PPA, porque eles têm até o dia 31, né, para poder sair. Eles têm até o dia 31. Depois sai de férias. Caso ele não aprove até o dia 15 de dezembro, o que é que o município vai fazer? A gente já colocou essa demanda para o Unicef e eu estou aguardando o retorno deles. Então, a gente vai dar retorno para vocês. Marcos, tem uma atualizaçãozinha já que foi informada 31/12. 31 já fizeram essa. Só agora vocês não vão deixar para o ano novo, né? Porque, na realidade, é para entender junto com essa situação do legislativo, né? Porque eles têm até 31. Então, a gente necessariamente precisa seguir esse legislativo, permitir, né, na realidade, isso. Mas a gente não vai deixar para ano novo, né? Porque se não faz até 20 de dezembro, fica complicado. Não faz depois. A verdade é essa. E o município... o prefeito já está conversando com os vereadores para antecipar essa aprovação. Bom, e para terminar, essa questão aqui do CIPIA, é somente para eu entender, do CIPIA, todas as demandas em relação ao CIPIA, a gente vai ter que falar com o Ministério, não é isso? Não, calma. As demandas sobre a adesão. O município já aderiu, não? Vocês já não utilizam, não? Não, o município União dos Palmares. Inclusive, antes do dia 30 de setembro, a gente já tinha solicitado a adesão através do link, mas o União já funciona normalmente. Então, pode desconsiderar. Para quem já tinha o sistema, foi dispensada essa nova adesão. A gente vai entender que vocês já têm um sistema, que vocês vão seguir com ele, e aí o que fica válido é só a entrega da atualização dos conselheiros e conselheiras. Tá, mas as atualizações já estão lá, eles já fazem, já preenchem o sistema. Isso é o que importa. Essa nova adesão, ela só tem validade para os municípios que ainda não possuem o CIPIA. Certo? Pronto. Ok, beleza. Obrigada, viu? Obrigada, Rose. Francisco, vem cá, chegue. Francisco, está com a gente? Terceira chamada, Francisco. Tá me ouvindo? Oi. Oi. É Francisco, estou te ouvindo, Francisco. Bom dia a todos. Lália, é só uma situação, parabenizar o trabalho de vocês. E só a minha situação em relação à PCJ, que a gente está há quase 2 meses tentando essa situação, toda a semana... Maragi a Maragi, desde do primeiro encontro que a gente teve aqui em Pernambuco, que eu acho que Marcos lembra, eu corri para Marcos, aconteceu uma situação aqui, e acho que a representante da Secretaria Executiva de Juventude
errou ao acessar a plataforma e travou tudo. Aí eu corri para Marcos, ele deu inclusive o número pessoal dele, desde já eu agradeço. Mas assim, toda semana a gente em cima, inclusive lá no canal Acerte, tentando fazer essa mudança ou que dê uma nova opção para que a gente. Meu medo a gente está aí prestes a entregar as agendas e eu ainda não sei nem o que é que funciona dentro dessa plataforma. Sei nem como é que ela funciona. Anotei aqui, Francisco, para hoje mesmo. Olha, eu tenho uma resposta, né? Como a pergunta foi pública, eu acho importante a gente dar a devolutiva também. Eu depois, posteriormente, fiz o atendimento a Francisco pela nossa plataforma, foi passada a situação, ele recebeu uma nova senha, porém os dados que constam na plataforma é da antiga articuladora. Ele informou que houve mudança de articulador. Não houve mudança, não, licença, Karina. Não houve mudança de articulador. Na plataforma consta como articulador Aparecida. Não, desde o início, quem é? A Maragi, desde o início da implantação do 25, 28, sou eu. Não houve mudança, não. Aí, veja, foi dada uma nova senha, mesmo assim, permaneceu sem o acesso. Depois foi informado, né, todos os dados foram colocados corretamente, e depois alguém acessou a plataforma como professor, e não consegue mais entrar no perfil como aluno. Então, esse é o momento, ele está nesse stand-by, mas já foi passado para o setor de monitoramento, e a gente está aguardando a devolutiva. É importante ressaltar que todas as vezes que vocês identificam uma dificuldade de acesso com a plataforma e entram em contato conosco pelo canal Acerte, a gente preenche uma planilha, nada disso é perdido de vista. É por isso que a gente sabe até as datas, os horários que vocês entram em contato, porque isso é pedido da gente que está como articulador no município, e a gente tem tudo isso monitorado para que nenhum município venha a ser prejudicado em decorrência da questão do acesso. Porém, essa retificação ou essa ratificação, né, porque pode ser para corrigir, pode ser para confirmar, ela não acontece de maneira imediata. Além de nós termos setores específicos, onde cada um cuida de algo, há situações que nós precisamos entrar em contato até mesmo com o Unicef. E isso leva um pouco de tempo. Então, de antemão, quem estiver com essa situação, não pense que a gente esqueceu, não pense que está abandonado. A Acerte está com isso no radar, está dando a devida importância e todos os setores são comunicados. Então, Francisco, eu peço que você aguarde mais um pouco, eu sei que pode parecer angustiante essa espera, mas, assim, está no nosso radar, não é, Eulália? E aí eu já entendo essa questão da PCJ para todos. E assim, gente, é muito importante que antes do acesso, vocês leiam atentamente as instruções. Nós tivemos um momento presencial onde a gente explicou como era o acesso. No própria carta, onde tem a senha de vocês, também explica como é esse acesso. Então, leiam com calma, leiam com paciência, que no final das contas dá tudo certo. Karina, só fazendo uma correção, a Maragi, nesse caso, não sei se está confundindo os municípios, não houve mudança em relação ao articulador, e esse erro aconteceu, não foi agora. Esse erro aconteceu há 2 meses, acho que vai fazer 2 meses agora, dia 9 de novembro, foi quando o primeiro acesso, aí acabou bloqueando, e aí, imediatamente a gente já entrou em contato com vocês para que fossem reportando essa situação. Aí o que é que acontece? Acho que há 15 dias atrás veio essa nova senha, só que diante dessa nova senha a gente também não conseguiu acesso. Essa é a nossa situação. Não é que houve novo acesso e o novo acesso foi bloqueado novamente, não. O primeiro acesso foi bloqueado
e foi enviado uma nova senha depois de 1 mês e 15 dias, acho que isso. E a gente não conseguiu acesso pela que eles pedem até qual é a sala, um código de sala. Aí não, aí inclusive eu printei e enviei, mas até agora a gente não obteve esse acesso. A angústia é só pelas entregas, pelo manuseio na plataforma, como é que tá, como não é, é mais essa situação. E desde já, obrigado a atenção de todos. Tá bom, Francisco, brigadinho. A gente vai ficar em atenção a isso, porque talvez... Inclusive, Francisco, meu último contato com você foi ontem, né? Aqui pelo chat. Ontem não, Eu na informando a segunda-feira, foi na você que sua segunda. solicitação já foi encaminhada para o monitoramento. O último contato com você foi realizado ontem, dia 28, às 8h05 da manhã. E Isso, uma Karine. coisa importante, porque eu vi que você também Eu entrou em não tô contato com a gente às 19 horas do dia 24. O nosso horário, gente, de atendimento no canal Bolt é de 8 horas da manhã às 18 horas. Se vocês falam com a gente após esse horário ou anterior a esse horário, não tem realmente atendentes. Por quê? Quem atende vocês somos nós. É Karina, é Marcos, é Rafael, é Eulália, é Flávio. O nosso canal de atendimento, ele não é uma grande central, ele não é um call center. Então, por exemplo, neste momento, nós estamos aqui participando dessa construção, desse diálogo coletivo. Então, provavelmente, nós não estamos lá no BUP. Então, assim, é importante vocês entenderem isso, também para não ficarem angustiados. Mas tudo que vocês falam com a gente, tenham a certeza que é registrado. Tá certo? E Tá só para certo, dar essa Karine. devolutiva, para vocês não acharem que, falei lá e ninguém viu, esqueceu. Inclusive, esse cuidado da devolutiva, né? Como eu tive ontem, de informar que já foi encaminhado e que a gente está aguardando esse feedback. Karina, para não parecer que eu entrei fora de hora em contato com vocês. Eu tinha entrado em contato com vocês na terça-feira, não obtive resposta. Não estou me reclamando em relação a isso, eu só estou informando que você colocou que eu entrei em contato fora de hora. Quando foi na sexta-feira que o grupo abriu, eu coloquei a situação no grupo novamente. Perto do grupo fechar, na hora que o grupo fechou, me mandaram um número, só que estava com outra descrição. Quando eu entrei em contato, que mandou uma mensagem para lá, eu vi que já eram os números que eu entrava em contato. Não entrei fora de hora, eu entrei em contato no horário que foi me enviado o número. Assim que me enviou o número que fechou o grupo, na sexta-feira, eu entrei em contato. E o primeiro contato, o antigo contato, tinha sido na terça-feira, por isso que eu reportei isso no grupo. Tá bom, Francisco, a gente vai dar uma olhada Eu nessa agradeço. e encaminhar, tá? Tá, obrigado. Nada. Alberto. Alberto, tá com a gente? Alberto? Vamos para o próximo. Gente, acho que não está sinalizando o nome aqui, mas está como name, alguma coisa do tipo. Essa pessoa está com a gente? Vamos para o próximo. Lucileide. Lucileide, querida, nos escuta? Oi, Alberto. Oi, Alberto. Tudo bom? Tudo em paz? Eu estou com duas observações. Está cortando muito teu áudio, Alberto. Oi, então, Agora te ouvimos, pode falar. duas observações. A primeira, em relação ao Sistêmico 4, em relação ao curso Campo e Águas. Quando a gente entra lá no AVA, no resultado sistêmico 4, o que aparece lá é programa dinheiro direto na escola, PDD é cuidado, PDD é água, esgotamento sanitário e infraestrutura nas escolas em áreas rurais. É esse curso que está lá no AVA.
Não é o Campo e Água. É o mesmo. Alberto, deixa eu te explicar. Teu áudio está cortando muito, na realidade, mas eu entendi que você está buscando o link correto do PDDE, do curso do PDDE. Eu vou pedir para Rafael te procurar no canal e encaminhar o link para você, tá bem? Que a gente já Isso. colocou nos grupos o link, mas eu vou pedir para ele te encaminhar, tá, Rafa? Mas só para ratificar aqui, que eu, de fato, ele perguntou aqui no chat o nome do curso. É esse mesmo, é Aldo, né? Como que é o nome dele? É Alberto. Alberto. Desculpa. Alberto. O curso é esse mesmo que você falou, é o PDDE Equidade, PDDE Água, Esgotamento Sanitário e Infraestrutura nas Escolas. Eu dei uma conferida no AVA. Quando você perguntou no chat, eu disse que não era, porque eu tinha confundido com outros cursos que vai ter também do Restart Sistêmico para outros momentos. Mas eu conferi aqui o nome extenso do curso, é esse mesmo, tá certo. É isso mesmo. Ok. Então, Outra observação. Está ouvindo? ouvindo, Estamos. Alberto. Outra observação é sobre a PCJ. Veja bem, na edição passada, quando a gente acessava a PCJ, aparecia todos os resultados sistêmicos, todos eles, com as entregas, os prazos, tudo Porque certo. está sendo atualizado agora- ainda, Alberto. Ah, tá. Então não Ainda é está sendo problema no meu atualizado, sistema, você nada. já informou. Não, ainda Ah, não. tá. Só abrir o Fórum Comunitário e PPA, tá? Vai Isso, abrindo aos poucos, não exatamente. se Só está preocupe. 22. Ah, beleza, Vai então. abrir. Pronto, Tá. as minhas observações eram essas. Obrigado. Obrigada, meu Estamos aqui. querido. Até mais. Estamos aqui na Valeu. capininha, batalhando e matando um leão por dia. Vamos embora. Tchau. Lucileide. Vamos lá. Oi, bom dia. Me Bom dia, minha ouvindo? querida. Pode falar, estamos lhe ouvindo. Pronto, então, eu já fiz essa pergunta lá no chat, mas não sei se já fui respondida. Minha internet, ela está travando muito, já caiu umas 3 vezes, e por esse motivo eu acabei perdendo muita coisa. Então, ontem, a articuladora de educação me fez uma pergunta se eu saberia em relação ao monitoramento e qualidade da internet. Ela me perguntou se eu sabia como fazer a mudança das localidades das escolas, porque tinha algumas escolas que estavam registradas com a localidade errada. E ela fez essa pergunta, ela fez um chamado para a equipe da ESERT, e não sei dizer se ela já foi respondida. E também já fiz uma pergunta a ela hoje, se ela já foi respondida, mas até o momento eu não obtive uma resposta. Por isso que eu estou vindo aqui perguntar se tem como fazer essa mudança de localidade nas escolas, porque algumas escolas estão lá nos sistemas, elas estão com outros endereços. Lucileide, primeiramente, essa informação da localidade, ela vem do censo escolar. Então, o meio de atualizar esse dado é no censo escolar 2025 e aguardar a atualização do próximo censo, tá? Provavelmente eu ainda não atendi, não lembro de ter atendido a sua colega aí do município sobre essa dúvida. Estou com uma fila aqui no sistema. Estou para finalizar aqui, quando finalizar a reunião, vou dar continuidade aos atendimentos, então provavelmente eu vou atender ela sobre essa dúvida também aqui no bot. Mas é isso, assim, a informação do censo, a gente não consegue atualizar ela de maneira manual, porque ela já vem reportada do próprio INEP e do MEC, então a gente não tem como fazer essa atualização. Mas no instalômetro, a gente não tem aqui um campo de endereço. O instalômetro, onde vocês fazem o monitoramento dessa questão da internet, né? Só vem o nome da escola e o INEP. Então, provavelmente, vocês devem estar consultando outro banco de dados. Eu não sei se o mapa escola, né, aquele onde reporta a qualidade, talvez tenha ali o endereço e seja ali que esteja com o dado divergente aí da realidade do município. Mas, de qualquer maneira, isso não impacta no cumprimento da meta. É só uma questão da atualização do Censo Escolar 2025, tá bem? Ok, obrigada. Por nada. Por nada, querida. Bruna. Então, a minha dúvida é a seguinte, sobre a questão da PCJ, né? No primeiro encontro que a gente teve lá em Maceió, eu recebi o acesso e a senha, né? A senha provisória, que a gente precisava mudar. Aí, assim que eu cheguei em casa, eu já fiz a mudança da alteração da senha, né? Estava conseguindo entrar, só que nesses últimos dias, quando eu fui entrar novamente, apareceu que a minha senha tinha sido alterada
né, há alguns dias, e mudaram o e-mail de confirmação e também o número de telefone. Aí eu não sei o que aconteceu, eu estou sem acesso à Qual é o plataforma. teu município, Bruno? É Pão de Açúcar, Alagoas. Tá, eu vou pedir para o monitoramento dar uma checada e volto a falar com você, tá certo? Certo. Eulália, Oi. tudo bem, né? Sobre essa questão da PPJ, tem sido, tá sendo recorrente com outros municípios aqui inclusive da Paraíba, né? Da senha ter sido usada e o número para o qual chega a verificação do código é um número desconhecido. E aí vocês terão que entrar em contato conosco, informar a situação pelo canal acesso, e a gente repassa o setor responsável, que é do monitoramento, para fazer a atualização. Tá certo? Tem muitas coisas acontecendo isso. E aí, mesmo que outro momento também terá a possibilidade de trocar uma ideia sobre o uso da PCJ, que é muito tranquilo, vocês vão perceber que é um uso muito realmente simples, e aí pode ficar tranquila. E quase que algumas empresas ainda não são próximas. Eu não estou conseguindo entender, não. Tá ruim a O teu voz. som tá bem ruinzinho. Mas eu vou buscar essa orientação e converso com você no canal, Bruna, tá? Eu já sinalizei aqui para segurar. Tá? Outra coisa, Thalia, sobre a questão do CIPIA. No caso, a gente já tem o CIPIA no município, né? Já, os conselheiros já estão todos cadastrados. Aí, no caso, essa atualização que vocês falaram, é a atualização do cadastro do município. É a atualização do cadastro no CIPIA, exatamente. Como seu município já possui um sistema, a sua preocupação é apenas verificar se todos os conselheiros e conselheiras tutelares estão devidamente com o cadastro deles atualizados no sistema. Certo? Esse cadastro é o que eles fazem, colocam os casos, não é isso? É o acesso deles. Para eles terem acesso ao sistema, eles precisam ter o cadastro deles realizado no CIPIA. Certo, entendi. Certo? Porque alguns municípios só colocam um coordenador ou um ou outro conselheiro. Todos os conselheiros e conselheiras precisam estar devidamente cadastrados no sistema. Certo. Outra coisa, em relação ao plano de assistência social, vocês disseram que ficou para o próximo ano, né? Março de 2026. Isso. Aí, no caso, o que é que precisa ser entregue até dezembro? Vocês falaram. A gente colocou aqui no chat o arquivo do plano municipal, ok? Certo. A resolução do Conselho Municipal de Assistência Social aprovando o plano e a ata dessa reunião que aprova o plano. Certo. Então, isso, no caso, tem que ser colocado até dezembro, não é isso? Não. Esse documento, vocês vão ter acesso a esse documento até dezembro, porque os municípios, as secretarias de assistência social do país inteiro, precisam mandar para o Conselho Estadual esses documentos. Tá? Não tem nada a ver com o selo Unicef. Porque é o prazo estabelecido pelos conselhos estaduais. Acontece que, como o prazo do selo é março, vocês vão pegar esses 3 documentos, vão deixar guardadinhos com vocês, e quando for em março que a PCJ abrir para essa demanda, vocês vão inserir esse documento. Entendi. Pronto. Só era bom? Por que a gente está falando do plano agora? Porque se vocês não alinharem isso com as secretarias de assistência social de vocês agora, em março, vocês não vão ter o documento para vocês comprovarem a entrega. Entendi. Tá bom, Bruna? Tá, obrigada. Gente, obrigada, Marcos. Deixa eu só alinhar uma coisa com vocês que a gente já havia dito. Nós vamos interromper as dúvidas aqui em Josualdo, encerrar, conforme eu tinha alinhado com vocês. Para o pessoal que levantou a mão depois, se puderem ir no chat, colocar para a gente ir respondendo, ou então depois entrar em contato conosco, nós damos essa devolutiva a vocês. Porque nós iniciamos o plantão às 9, na realidade, né? Já tiramos várias dúvidas, e aí havia sido feito um acordo para que o último fosse Josualdo, mas depois várias pessoas levantaram a mão, mas a gente está sempre à disposição para responder vocês. Caso queiram agora, coloquem no chat. Caso depois a gente entre em contato através do canal ou vocês nos buscam, que fica mais fácil para esse acesso, tá? Obrigada. Até para organizar o tempo de vocês e o nosso. Josualdo, por gentileza.
pessoal, bom dia. Estão me escutando? Estamos, só está um pouquinho baixinho, Josualdo, mas a gente está te ouvindo. Deixa eu aproximar aqui agora. Ficou melhor? Ah, ótimo, ótimo. Pronto, deixa eu É explicar. o povo de A minha Patos. dúvida. Exato. Gente, primeiramente, parabenizar vocês pelo empenho e dedicação. Que bom ver umas novas caras e também ver as caras que já vinham continuando com a gente em outros selos, né? Selos anteriores, como o Laila, e vem seguindo com a equipe, isso é muito bom. Mas a minha dúvida é exatamente com relação à questão do medidor, né, da escola conectada. Como devemos fazer com relação a... Nós temos a escola aqui em zonas rurais que elas passam por um programa agora, que chegou agora recentemente, desde o ano passado, que foram contempladas sobre uma questão da internet conjugada, onde duas escolas recebem essa internet direto de um programa do governo federal. Se elas vão ser registradas do mesmo jeito e vão ser monitoradas por essa questão do medidor conectado. E também outra pergunta é com relação à questão que a gente tem uma unidade de ensino, no qual essa unidade é de zona rural, e no censo de 2024, né, foi informado que a mesma era uma unidade conectada, sem ser, né, no momento ela naquele tempo não tinha internet, hoje nós já temos nessa unidade, então como é que vai ser? Ela informou uma coisa que não era condizente, né, na realidade da escola, na época, em 2024, essa informação foi no censo. Então, como devemos proceder? Vai existir algum formulário que a gente possa informar a vocês sobre essa situação, ou elas vão ser monitoradas de qualquer forma, porque o nome consta lá no aplicativo, né, de monitoramento da instituição. Então, como devemos... Josualdo, obrigado pelas perguntas. Vamos lá, para sanar suas dúvidas. Essa escola, essas duas escolas, no caso que eu estou entendendo, usam a mesma rede de internet, é isso? Contratou pelo mesmo, Exatamente. pelo PDDE de Educação Conectada, que é o repasse do governo federal, ok. No caso, são escolas vizinhas, é isso? Porque elas usam a mesma rede, elas estão juntas no mesmo espaço, assim, como é que funciona isso? Na verdade, elas não estão no mesmo espaço, ela recebe esse sinal de internet através de um satélite. Né? Elas foram contempladas por um programa do governo federal, né, sobre essa questão para que elas fiquem conectadas. Então, elas recebem essa internet, então é a mesma internet que direciona o sinal, né, através de um satélite. Elas têm um aplicativo lá, um aparelho que fica diretamente, que recebe esse sinal para ser distribuído nos computadores que tem dentro dessa escola na zona rural. Certo. Tranquilo. Nesse caso, o que a escola vai seguir normalmente com a instalação do medidor, no caso, informando o INEP de cada uma. Mesmo que seja a mesma rede de internet, não tem problema, o programa não vai captar essa informação ou avaliar isso. O que é importante é que essa escola esteja conectada à internet, que ela instale dentro de cada uma, respectivamente, no espaço, né? Instale em um computador o medidor, informe os dados daquela escola específica, o número do INEP e os dados da escola, que vai constar o registro. E que essa internet tenha qualidade ali, já que ela vem desse programa do governo, ela deve estar dentro dos parâmetros de qualidade padrão ali pela Estratégia Nacional de Educação Conectada. Então, isso não tem problema, é só certificar que as duas escolas façam a instalação. Essa outra escola que você cita, que teve a informação, né, no Censo Escolar 2024 de maneira equivocada, então ela informou que tinha internet lá em 2024, e aí na lista está constando sim, nessa informação de internet, mas você falou que não tinha lá em 2024, mas fez a contratação já agora em 2025, é isso? Então ela está conectada. Ela tem internet, perfeito. Então vocês vão seguir normalmente com a instalação nessa escola, informando o INEP para que ela conste com o registro. E aí, no censo 2025, provavelmente vocês vão atualizar, essa escola vai ser informada que agora tem internet de maneira correta e ela vai seguir normalmente com essa informação. O problema seria, se a escola tivesse informado que tinha internet lá em 2024 e ela não tivesse feito a contratação ainda, aí o município precisaria, de alguma maneira, correr atrás de garantir internet para aquela unidade, para conseguir cumprir com a meta. Mas já que ela já fez a contratação, a escola já está conectada, independente se é do recurso federal, se é do recurso do município, isso não vai importar para essa entrega, então está tudo tranquilo com essa escola, é só também fazer a instalação nela. Rafael, outra pergunta. Eu venho diariamente verificando, né, através do link, a questão do registro do monitoramento. Então,
Eu vi agora que hoje, dia 29, escolas no qual eu contactei diretamente com gestores para saber, o computador está ligado, o aplicativo da Escola Conectada está funcionando, ele está, porém eu estou vendo que está zero, né, no sistema de monitoramento. Isso é uma questão do sistema de monitoramento, ou esse registro só vai acontecer amanhã? Como é que essa coisa procede? O número zerado lá no final é ótimo, tá? Inclusive é recomendado que esteja zerado mesmo, porque significa que é o zero dias desde a última medição. Então, quando o número está zero, significa que a medição foi hoje, dia 29. Então, a escola conseguiu reportar a internet para o sistema do governo e está zerado de dias. Então, a última medição foi hoje. Caso o computador da escola esteja desligado, digamos, 3 dias, né? O final de semana, sábado, domingo, aí só volte a ligar na segunda. Então, quando for fazer o reporte da informação, vai estar lá constando 2, 3 dias desde a última medição. Então, esse dado nessa planilha, né, nesse monitoramento, quanto mais próximo do zero, melhor. Quanto mais alto o número, pior, porque significa que são mais dias que aquele computador está desligado e está sem reportar a internet. Então, tá ótima essa situação, tá zerado. O recomendado é que fique ali no máximo 30, né, 30 dias. Passou de 30 já está um pouco preocupante. O município já precisa também consultar ali a escola o que é que aconteceu, que o computador está tanto tempo assim sem reportar a internet, se está sem utilizar, se está, enfim. É isso. Ok, obrigado, respondido, viu? Por nada. Rafa, você pode só responder essa pergunta no chat, por gentileza, para a gente encerrar. Iraneide aqui, né? Tem 3 perguntas. Aqui no meu município, o coordenador da Educação Conectada só não conseguiu instalar o medidor em 2 unidades que estão em reforma, porém elas estão funcionando em outro endereço. Nesse caso, não pontua. Iraneide, o prédio está em reforma, o prédio oficial está em reforma, a unidade está funcionando em outro endereço, né? Esse outro endereço, se está conectado à internet, se ela está, se é obrigatório, né? Se ela informou que tem internet, é preciso que nesse novo endereço ela tenha internet, ela tem Wi-Fi ali ou rede de internet disponível, e aí ela pode fazer a instalação de maneira tranquila, informando o INEP daquela unidade, não tem problema, tá? E aí ela entra para a meta sim. O problema seria se ela tivesse em reforma e tivesse temporariamente desativadas com os alunos distribuídos para outras unidades de educação. Aí seria uma situação para ser reportada no formulário que a gente vai disponibilizar. Mas se a escola está em reforma, o prédio, mas ela está funcionando em outro espaço, ela segue com a instalação nesse outro espaço, não tem problema algum. Deixa eu ver aqui. Gente, o que vocês tiverem mais de dúvidas, a gente está disponível no canal Acerte, tá? Inclusive, já passamos meia hora do nosso horário final, a gente agradece demais a presença de cada um e cada uma aqui. Lembrando que estamos de olho nas entregas, a gente fez o máximo, na realidade, para sanar as dúvidas, encaminhar todos os links, comunicados nos grupos todos os dias, né? Os grupos também ficam abertos nas quintas e sextas para esse monitoramento, e no máximo é na paciência para a gente ir atendendo um a um de vocês, e como sempre, vocês conhecem o trabalho da Acerte, a gente não vai deixar ninguém, né, sem essas dúvidas, sem sanar essas dúvidas, sem pegar na mão de ninguém, a gente só precisa, de fato, que todo mundo esteja na mesma sintonia, nesse entendimento, para que, inclusive, prestem atenção nesses grupos, quando saem os comunicados, naquilo que a gente reporta, e também no aguardo desse atendimento que chega até vocês, tá bom? Obrigada de verdade, uma boa semana para todo mundo. Pernambuco, a gente se encontra na próxima semana, presencialmente. Façam as inscrições de vocês, ainda tem muito município sem inscrição, então aguardamos vocês, e Alagoas, em breve, a gente dá as coordenadas também das inscrições, tá? Um beijo, um abraço para todo mundo, boa semana, e até a próxima. Tchau, pessoal, foi um prazer, até a próxima. Bom trabalho a todos, bom almoço. Priscila, vai ser um dia só em Caruaru, tá? Você precisa, na realidade, ver qual dia que Tracunhaém está listado lá no link.